Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 29 de setembro de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Os Mensageiros. E nós vamos iniciar um novo capítulo 41, intitulado Entre Árvores. Vamos solicitar para o nosso irmão Augusto fazer a nossa prece de gratidão. Logo depois, a nossa irmã Arami irá fazer uma rápida recapitulação do nosso último estudo, Finalizamos no capítulo 40, vamos iniciar um novo capítulo. Amado Mestre Jesus, como sempre, estar contigo é uma alegria imensa, a qual não conseguimos nem mensurar, pois, Mestre amigo Jesus, em tua companhia, com toda certeza, temos não só a oportunidade de internalizar os ensinamentos, como também a gostosa companhia que é a tua, Mestre amigo Jesus, nos demonstrando todo esse carinho, toda essa atenção, todo esse cuidado, para que cada vez mais possamos nos aproximar de ti. E o estudo, Mestre amigo Jesus, é o meio mais eficaz para que possamos, Mestre amigo Jesus, internalizar esses teus ensinamentos. Obrigado por essa oportunidade que tu nos dás de nos reunirmos em teu nome. Obrigado por todos esses estudos, por esse tesouro que tu nos dás. E que possamos saber, Mestre amigo Jesus, cuidar bem desse tesouro, para que assim, a cada dia, possamos nós, cada vez mais, nos aproximarmos de ti. Que a tua paz nos envolva e que tu fique conosco hoje e sempre, que assim seja. Em nosso último estudo, depois de uma noite de trabalhos, Aniceto convida Vicente e André Luiz para uma ida ao campo para refazerem as energias. E ele diz que eles podem ir volitando, e dentro dessa volitação eles começam a observar, olhar o ambiente embaixo, nas ruas, na cidade, e eles ficam assustados e impressionados com as nuvens de bactérias e as nuvens das sombras, tanto as emanações mentais como as bactérias do mundo físico. E o Aniceto explica para eles que o orar e vigiar do Evangelho tem uma profunda importância em qualquer situação e a qualquer tempo. Ou seja, o orar e vigiar, quando você vibra numa outra sintonia, isso reforça o teu sistema imunológico, que já te dá uma barreira contra não só as emanações das sombras, mas contra as bactérias destruidoras da vida. E eles conversaram sobre isso em nossa semana passada. Então, vamos lá, que Jesus nos guie. Decorrido alguns minutos, lembra que eles saíram para repousar um pouco. Decorrido alguns minutos, trabalharam a madrugada inteira. Atingíamos pequena propriedade rural, diz André Luiz, povoada de arvoredo acolhedor. Laranjeiras em flor perdiam-se de vista. Imagina um aroma agradável dessas flores. Bananeiras estendiam-se em leque, enquanto o goiabal, de longe, semelhava-se a manchas fortes de verdura. A relva macia convidava ao descanso, e o vento calmo passava de leve, sussurrando alguma coisa através da folhagem. Aniceto respirou a longos haustos, aspirando, e falou: Os desencarnados, embora não se fatiguem como as criaturas terrestres, não prescindem da pausa de repouso. Em geral, nossas operações à noite são ativas e laboriosas. Apenas 1/3 dos companheiros espirituais em serviço na crosta conserva-se em atividade diurna. Então vamos só para a gente fixar, porque não precisa ticar, está muito claro. Ele diz que os espíritos, ou seja, os desencarnados, embora eles não se cansem como as criaturas, então há um cansaço,
Mas não igual ao nosso. Um cansaço físico, porque não tem corpo físico. Mas existe um cansaço. Embora não se fadiguem, não se cansem como as criaturas terrestres, eles não dispensam da pausa de repouso. É preciso dormir, refazer a vitalidade, se alimentar, né? Porque o próprio repouso, o próprio dormir para nós encarnados é uma forma de nós recuperarmos as energias físicas. Isso para os espíritos não precisa, mas eles precisam dessa parada, desse time, desse momento sem atividade. E eles buscaram um espaço para isso. Em geral, nossas operações à noite, nossos trabalhos à noite, são ativas e laboriosas. Então, à noite eles trabalham muito. Apenas, e essa informação é interessante, 1/3 dos companheiros espirituais, 1/3 só. Então, pega ali uma pizza e divide em 3 partes. Uma parte dessa pizza é que trabalha. Apenas 1/3 dos companheiros espirituais em serviço na crosta, aqui na Terra, conserva em atividade diurna, ou seja, em atividade do dia. Então, pegando 100% dos espíritos que trabalham na Terra, divide isso em 3 partes, apenas essa terça parte trabalha durante o dia, ok? Ou seja, o trabalho maior da espiritualidade é durante o dia ou à noite? À noite. É o horário que eles mais intenso de trabalho. E, notando-nos a curiosidade justa, sentenciou o Aniceto. Aliás, isto é razoável. O dia terrestre pertence com mais propriedade ao serviço do espírito encarnado. O homem deve aprender a agir testemunhando compreensão das leis divinas. Pelo menos durante certo número de horas, deve estar mais só com as experiências que lhes dizem respeito. Olha, gente, nós não temos o livre-arbítrio. Se eu estiver sempre ao meu lado, um espírito me conduzindo para o que eu tenho que fazer, como é que eu vou aprender? Então, isto é razoável. O dia terrestre pertence com muito mais propriedade ao serviço do espírito encarnado, ou seja, nós. O homem deve aprender a agir, testemunhando compreensão das leis divinas, testemunhando compreensão, aceitando, atuando, se curvando. Pelo menos durante certo número de horas, deve estar mais só com as experiências que lhe dizem respeito. Porque não existe evolução capenga, não existe evolução utilizando bengalas. É necessário que esse meu processo de evolução seja feito de forma ereta, firme e com as minhas 2 pernas. Falando de uma forma metafórica, ou seja, eu tenho que buscar, eu tenho que estar. Porque nós vamos caminhar, nós estamos muitas vezes sozinhos, e é necessário. Porque esse sozinho é assim, ó, nem intuição. Nem intuição, você tem que decidir. Nosso instrutor amigo sorriu e observou. O dia e a noite constituem para o homem uma folha do livro da vida. A maior parte das vezes, a criatura escreve sozinha a página diária, com a tinta dos sentimentos que lhes são próprios, nas palavras, pensamentos, intenções e atos. E no verso, isto é, na reflexão noturna, ajudamo-la a retificar as lições e acertar as experiências, quando o Senhor nolo permite. Eu vou comentar porque essa informação é muito interessante, né? A gente sempre está achando que nós estamos ali sempre sendo conduzidos por uma multidão de espíritos, né? A gente não tem essa ideia? Ele traz uma informação interessante. Ou seja, os espíritos influenciam em nossa vida muito mais do que tu possas imaginar. Então, a gente basta, não é 24 horas por dia? A gente acabou de ver que
Entre 100%, apenas um terço da espiritualidade trabalha no dia, porque a grande maioria trabalha à noite. E ele diz aqui que nós passamos tempo do dia sozinho, porque nós precisamos realmente. Então, ou seja, nós não somos marionete. O dia e a noite constituem para o homem uma folha do livro da vida. A maior parte das vezes a criatura escreve sozinha a página diária. Com a tinta dos sentimentos, sim, porque é conforme os meus sentimentos, isso vai derivando as minhas atitudes no meu cotidiano, na minha vida de relação. Com a tinta dos sentimentos, que eles são próprios. Que eles são próprios. É a forma de, você pode ser grosso, amoroso, compreensivo. Isso vai depender de cada um. E é esse teu tom do sentimento que dá corpo a escrever a história nesse livro. Nas palavras, então ele diz que eles são próprios nas palavras, pensamentos, intenções e atos. E no verso, isto é, na reflexão noturna, ajudamo-la a retificar. Retificar é o quê? As lições e acertar as experiências. Atenção, quando o Senhor nolo permite. Quando o Senhor nolo permite. Porque livre-arbítrio é uma lei e os espíritos têm muito respeito por essa lei. Calando-se o nosso orientador, tivemos a atenção exclusivamente voltada para a beleza circundante, que estava ali em torno deles. Aquele campo amigo e hospitaleiro caracterizava-se por ambiente muito diverso. Não mais as emanações pesadas da cidade grande, mas o vento leve, embalsamado de suavíssimos perfumes. Refletia eu na bondade do Senhor, que nos oferecia recursos novos, quando Aniceto voltou a dizer: a natureza nunca é a mesma em toda parte. Não há duas porções de terra com climas absolutamente iguais. Cada colina, cada vale possui expressões climatéricas diferentes. É forçoso reconhecer, porém, que o campo, em qualquer condição, no círculo dos encarnados, é o reservatório mais abundante e vigoroso de princípios vitais. Em geral, todos nós, os cooperadores espirituais, estimamos o ar da manhã quando a atmosfera permanece igualmente em repouso, isenta dos glóbulos de poeira convertidos em microscópicos balões de bacilos e de outras expressões inferiores. Entretanto, os trabalhos de hoje não nos permitiram o descanso mais cedo. Deu vontade até de procurar um campo, né? Ficar lá quietinho, embaixo da goiabeira, né? Da bananeira, né? Olha que informação. A natureza nunca é a mesma em toda parte. Nunca é a mesma. Não há duas porções de terra com climas que são absolutamente iguais. Cada colina, cada vale possui expressões climatéricas que são o quê? Diferentes. É forçoso reconhecer, porém, que o campo, em qualquer condição, no círculo dos encarnados, ele é reserva, mais abundante e vigoroso de princípios vitais. Olha, gente, o campo. Em geral, todos nós, os cooperadores espirituais, estimamos o ar da manhã. Por quê? Quando a atmosfera permanece igualmente em repouso. E realmente, você acordar bem cedinho, e pegar o amanhecer, e pegar, eu digo assim, regar as plantas, 7 horas da manhã, 6:30 da manhã é uma coisa, regar 4 horas, 5 horas da tarde é outra coisa. Isso dentro de casa, né? Você imagina agora num campo. Em geral, todos nós, os cooperadores espirituais, estimamos o ar da manhã, quando a atmosfera permanece igualmente em repouso, isenta dos glóbulos de poeira,
convertido em microscópicos balões de bacilos. Então, entretanto, os trabalhos agora chamam para que eles o quê? Olha, não dá para ir tão cedinho. Mas chegaram. Apoiamo-nos no veludoso relvado e, percebendo-nos a sede de saber, Aniceto prosseguiu. Assim me explico, porque na floresta temos uma densidade forte pela pobreza das emanações, em vista da impermeabilidade ao vento. Aí, o ar costuma converter-se em elemento asfixiante, pelo excesso de emissões dos reinos inferiores da natureza. Na cidade, a atmosfera é compacta e o ar também sufoca, pela densidade mental das mais baixas aglomerações humanas. No campo, desse modo, temos o centro ideal. Quanta informação nova, hein, gente? Ele fala na cidade, ele fala na mata e ele fala no campo. E o que ele diz da mata é algo interessante. Ele chama de floresta. Assim me explico, porque na floresta temos uma densidade forte pela pobreza das emanações. Em vista do quê? Da hipermeabilidade, ou seja, o vento entra ou não entra. Olha a importância do vento. Quando o vento chega até mim, eu sempre digo que Deus está me beijando, né? Eu sempre digo, beijo de Deus. Tão gostoso que é um vento. E aqui em Manaus, então, é o beijo, porque é difícil ventar, né? Então, nós estamos no estado do Amazonas. Então, quando vem um vento aqui, eu particularmente fecho os olhos e digo que é beijo de Deus. Mas olha, interessante, pela pobreza das emanações em vista da hipermeabilidade ao vento, né? Floresta, né? Aí, nessa floresta, o ar costuma converter-se em elemento asfixiante, pelo excesso de emissões, que aí nós talvez não percebemos de forma ostensiva, mas tem algumas pessoas que têm uma certa sensibilidade, quando entra na mata, desmaia. Eu tenho um irmão que ele não pode ir para nenhuma floresta, que ele desmaia. Ele apaga, ele desmaia. Então a gente já sabe, não leva. Então se a pessoa tiver um pouco de sensibilidade, ela acaba identificando isso. Uma sensibilidade espiritual, mas quem tem uma sensibilidade física mesmo, passa um pouco deles. Então abafado. Todo mundo pensa que uma floresta ela é bem fria, né? Pelo contrário, ela é muito quente, né? Então que você vai, a gente entra, a gente vê que ela é quente demais, não circula ar, entendeu? E pesa. E quando ele fala dos reinos inferiores, porque existem outras plantas, elas precisam absorver o ar, ela precisa absorver a umidade, e isso tudo dificulta para a gente também. Então a gente pensa que eu vou para uma floresta, porque aqui está muito, não, é muito mais quente do que imagina. É só a gente dar uma volta lá no Musa, aquelas trilhas, que a gente vê que embaixo o vento é quente demais, abafado. E fala o que olha é o que Musa. já é uma área aberta, hein? E fala o que é Musa, para as pessoas entenderem. Musa, aqui no Amazonas, é o Museu da Amazônia, né? Que fica numa reserva florestal, aqui na cidade mesmo, que tem algumas trilhas pela floresta e tem uma torre, que é o mirante, que a gente vê 360 graus da cidade. E é quente. Muito quente. Na trilha é extremamente quente e abafado. E essa é a área do nosso irmão Augusto, por isso é que ele está trazendo aqui essas informações que está indo de comum acordo com a fala do seu Aniceto, né? Então daí ele fala, olha, aí o ar costuma converter-se em elemento asfixiante pelo excesso de emissões dos reinos inferiores da natureza, o Augusto explicou. Na cidade, a atmosfera é compacta e o ar também sufoca, pela densidade mental das mais baixas aglomerações humanas. No campo, desse modo, temos aí o centro ideal. Né? Então, nem a floresta fechada, nem a cidade. E aí você vê assim, mas tia, eles são espíritos
com um corpo perispiritual, e lembra que o mundo físico influencia no mundo espiritual, como o mundo espiritual também influencia no mundo físico. Não é uma via de mão única, é dupla mesmo, é daqui para lá e de lá para cá. Então, as vibrações psíquicas, mentais, as vibrações, e isso interfere. E é interessante, interfere no quê? No repouso. Então, às vezes, quando a gente fala eu quero repousar, é repousar da intriga, é repousar da indiferença, é repousar dessas coisas chatas da convivência diária. Então, às vezes, a gente precisa desse repouso, se afastar de tudo isso para descansar um pouco essa vida de relação. E depois a gente volta de novo para a vida de relação. Então, eles aqui, esse repouso deles é da psicosfera mesmo, do ambiente, né? Indicando prazeroso, as frondes balouçantes acentuou. Pensa ali as árvores de ventinho gostoso, de um lado para o outro. Reina aqui a paz relativa e equilibrada da natureza. Reina aqui a paz relativa e equilibrada da natureza terrestre. Nem a selvageria da mata virgem, nem a sufocação dos fluidos humanos. O campo é nosso generoso caminho central, a harmonia possível, o repouso desejável. Deu vontade até de se tornar um agricultor, né? Ficar lá no meio do campo só plantando. Embalados ao pio de algumas aves, né? Vocês conhecem essa ave? Juritis solitárias. Vou solicitar para a nossa querida amiga Naí, que edita, se for possível, Naí, coloca a imagem aí da Juriti, que para cá, para a nossa região, nós não conhecemos. Essas juritis solitárias, repousamos algumas horas, magnificamente asilados no tempo da natureza. Com as primeiras tonalidades do crepúsculo, Aniceto nos convidou a passeio rápido pelas imediações. Reconhecia que estávamos muito mais bem dispostos, olha. Somente depois de nos locomovermos por alguns minutos, observei que nas vizinhanças havia grande quantidade de trabalhadores espirituais. Em face das minhas interrogações, nosso mentor explicou bondosamente. O campo é também vasta oficina para os serviços de nossa colaboração ativa. E apontando os servidores que iam e vinham, considerou. Então, nesse campo também tem trabalhadores. Vamos ver o que eles fazem. O reino vegetal possui cooperadores numerosos. Vocês, possivelmente, ignoram que muitos irmãos se preparam para o mérito de nova encarnação no mundo, prestando serviço aos reinos inferiores. O trabalho com o Senhor é uma escola viva em toda parte. E aí, por exemplo, nós temos o nosso querido Augusto. Qual é a sua área, Augusto? Botânica. Botânica. Então, queira ou não queira, é alguém que ajuda os nossos irmãos inferiores, né? Inferiores na condição desse processo de evolução. Porque lembra que num átomo já existe um irmão nosso ali, que é o princípio inteligente, né? Num átomo. Então, quando você pega uma planta, não tem só um princípio inteligente ali, porque ela é constituída de átomos. Então, são vários princípios inteligentes. É legal quando a gente começa a pensar e raciocinar, a gente vê que nada é individual, tudo é no coletivo, né? Você olha para o meu corpo, você pensa, sou eu espírito? Não, sou eu espírito, mas nós, princípios espirituais que habitamos aqui dentro. Você olha para uma planta, é um princípio espiritual? Não, é um princípio espiritual da planta, mas vários princípios espirituais que estão sendo elaborados também naquela planta. Então a gente percebe que tudo se torna algo coletivo, nada individual, nada sozinho. O reino vegetal possui cooperadores numerosos. Vocês possivelmente ignoram que muitos irmãos se preparam para o mérito de uma nova encarnação no mundo, mérito, prestando serviço aos reinos inferiores. Então nós temos os nossos irmãos que cuidam dos animais, nós temos os nossos irmãos aqui da botânica que vai cuidar dos reinos vegetais e por aí se vai. O trabalho com o Senhor é uma escola viva em
toda parte. Escola Vive. Nesse momento, nossa atenção foi atraída por significativo movimento na estrada próxima. Dirigimos-nos para lá, seguindo os passos de Aniceto, que parecia adivinhar o acontecimento. Observei, então, um quadro interessante. Um homem jazia por terra, numa poça de sangue. Ao lado de pequeno veículo, sustentado por um muar, que é uma mula, e para quem não sabe, é a mistura da égua com o burro. Por um muar impaciente, o muar, dando mostras de grande inquietação. 2 companheiros encarnados prestavam socorro ao ferido apressadamente. E aí, abre aspas. É preciso conduzi-lo à fazenda sem perda de tempo. Dizia um deles, aflito. Temo haja fraturado o crânio. O número de desencarnados que auxiliava o pequeno grupo, todavia, era muito grande. Olha lá. Isso é de dia, viu? Faz parte daquele grupo de 1/3. Um amigo espiritual que me pareceu o chefe naquela aglomeração recebeu Aniceto e a nós com deferência e simpatia. Explicou rapidamente a ocorrência. O carroceiro havia recebido a patada de um burro e era necessário socorrer o ferido. Serenada a situação, viu o referido superior hierárquico chamar um guarda do caminho, interpelando. Ministério, como permitiu semelhante acontecimento? Este trecho da estrada está sob sua responsabilidade direta. Tu tá achando que tu não vai levar a chamada no mundo espiritual? Tu leva. E é mais interessante. Leva a chamada aqui, levou a chamada lá. O que aconteceu? Olha, não era para acontecer. Olha a ação da espiritualidade. E eu lendo isso aqui agora me fez lembrar, eu estava no Rio de Janeiro com a minha prima, média ostensiva. Nós estávamos subindo o bondinho e íamos para o Pão de Açúcar. Então pega naquele primeiro bonde. Então ele é alto, aquele bonde, bem alto. E eu tenho mania de tirar foto da natureza, né? E ela também a mesma mania. Então ela estava lá com a sua máquina fotográfica, eu aqui com a minha, naquela época, imagina, né? Isso faz um tempinho. E ela tirando foto, eu tirando foto. Quando nós chegamos em casa, que nós fomos passar para o computador aquelas fotos, ela disse, prima, vem ver isso aqui. E aí eu me aproximei, o que acontece? Como nós estávamos dentro do bondinho, ela tirando foto da natureza, apareceu na foto um homem do lado de fora do bondinho e era impossível ele estar pisando no chão, até porque não tinha nenhum homem, porque era mata, a gente estava subindo, né? Era impossível ele estar pisando no chão, porque na foto ele parecia do tronco para cima, no quadrado do bondinho, na janela do bondinho. E ele era como se fosse um uniforme branco, né? Branco e azul, um azul marinho, mas nítido mesmo, de braços cruzados, parecia assim que ele estava flutuando. E saiu na foto, a gente guardou essa foto. Foram 2 vezes que isso aconteceu, outra vez foi na Tijuca. E ele ali naquela foto, bem lá no meio do mato, subindo o bondinho. E eu lendo isso aqui agora, a gente vê que os espaços não estão vazios, existem espíritos responsáveis para cuidar. Olha a proteção divina. Então, aconteceu. E aí vamos saber o que aconteceu, por que ele permitiu. Porque a pergunta é, Glicério, como permitiu semelhante acontecimento? Este trecho da estrada está sob sua responsabilidade direta. E a posição daquele espírito na foto era realmente de quem estava trabalhando, de quem estava... Sabe assim, um policial em guarda, olhando para tudo? Era a posição dele na foto. Aquela posição de quem está muito atento a tudo que está acontecendo. O subordinado, respeitoso, considerou sensatamente. Fiz o possível por salvar este homem, que, aliás, é um pobre pai de família. Meus esforços foram improfícuos pela imprudência dele. Há muito procuro cercá-lo de cuidados, sempre que passa por aqui. Entretanto,
O infeliz não tem o mínimo de respeito pelos dons naturais de Deus. É de uma grosseria inominável para com os animais que o auxiliam a ganhar o pão. Não sabe senão gritar, encolerizar-se, surrar e ferir. Tem a mente fechada às sugestões do agradecimento. Não estima senão a praga e o chicote. Hoje, tanto perturbou o pobre Moar que o ajuda, tanto castigou, que pareceu mais animalizado. Quando se tornou quase irracional, pelo excesso de fúria e ingratidão, meu auxílio espiritual se tornou ineficiente. Atormentado pelas descargas de cólera do condutor, o burro humilde o atacou com a pata. Que fazer? Minha obrigação foi cumprida. Tadinho do animal, né? Tem que comentar? Ficou claro, né? A ação tão terrível desse cidadão, o animal reagiu. O superior, que ouvia atenciosamente as alegações, respondeu sem hesitar. Tem razão. E aí a gente pergunta, tem razão? Quem? O burro de ter dado a patada? Acho que o burro tem razão, ele tinha que ter dado mesmo essa patada. Não, é o Glicério, fez tudo. Dei uma boa desculpa. Não, fez tudo. Ele dizia, quando ele passa no meu setor, eu tento, sim. Não é desatenção, não. Mas serve pros dois, né? O Glicério fez seu trabalho e o burro também, porque tadinho. Como que aguenta, né? Eu acho que aguentou foi muito. É a mula. O superior, que ouvia então atenciosamente as alegações, respondeu sem hesitar, tem razão. Tentou tudo. E como dirigisse o olhar a Aniceto, desejando a aprovação, nosso orientador afirmou: Auxiliemos o homem, quanto esteja em nossas mãos. Cumpramos nosso dever com o bem, mas não desprezemos as lições. Esse trabalhador imprudente foi punido por si mesmo. A cólera é punida por suas consequências. Ao mal segue-se o mal. Se os seres inferiores, nossos irmãos, no grande lar da vida, nos fornecem os valores do serviço, devemos dar-lhes, por nossa vez, os valores da educação. Ora, ninguém pode educar odiando, nem edificar algo de útil com a fúria e a brutalidade. Complicado, né? Mas a gente para ver, ele querendo que o burro, que a mula, se comportasse da forma que ele deseja. Ele queria orientar. Mas aqui a orientação é, não tem como você educar alguém com grito e com os berros, não é verdade? Eu estava aqui lendo e me lembrando da Lua Cristina, a gatinha que mora lá em casa com a gente. E ela tem por bem 4h30, 5 horas da manhã, bater na minha porta. Miar, 4h30, 5 horas, 5h30. E às vezes eu estou no sono gostoso, né? E a Lua Cristina faz isso. E a minha irmã Tereza disse assim, Lua, eu preciso dormir, não faz isso. Aí a minha irmã olhou e disse assim, Lua Cristina, deixa a Conceição dormir. Ela precisa descansar. Vai lá para a minha porta e fica lá na minha porta, mas não bate. E aí a Tereza falou, e eu obviamente não levei muito a sério, né? Eu também tinha falado. E paramos, eu entrei. Quando eu entrei, a Tereza foi pro quarto e a Lua Cristina foi atrás dela. E ela fica na minha porta. A Lua Cristina fica de plantão na minha porta. E a Lua Cristina foi pro quarto e ali ficou na frente do quarto. E naquele dia a Lua Cristina não me acordou. Achei muito interessante. Ela não bateu e passou alguns dias sem fazer isso. Agora ela já voltou de novo. Vamos ter novamente que fazer um congresso com a Lua Cristina para ver se ela não vai. Então, os nossos irmãos menores, nós já estudamos, lembra da epífise? Da pineal? Os animais o têm? Então, eles não entendem o nosso idioma, mas eles conseguem entender o nosso pensamento. Por exemplo, você tá lá, eu estou lá dentro do quarto e eu digo, vou levar o Bob Marley e o Simba para passear. É impressionante, eu nem falei nada, eu só pensei, o Bob e fica num desespero já, porque ele vai passear. Mas é esse diálogo de pineal para pineal, vamos dizer assim, não é verdade? Então, os animais estão aí para ser educados? Estão, essa é a nossa função. Mas não é berrando, não é gritando, não é espancando o animal, né?
é com toda uma paciência possível, né? Aí agora a gente pega esse profissional, esse senhor, trabalhando no sol, calor, cansado, né? Isso tudo vai esgotando um pouco a paciência do cidadão e acaba descontando ali num animal, não é verdade? Às vezes a gente vê isso com a mãe, com os filhos, cansada, esgotada, sem paciência, ela acaba gritando, berrando e às vezes até espancando. E indicando o grupo que conduziu o ferido a uma casa próxima, concluiu imperturbável. Como homem comum, nosso pobre amigo sofrerá muitos dias chumbado ao leito. Entre as aflições dos familiares, demorar-se-á um tanto a restabelecer o equilíbrio orgânico. Mas, como espírito eterno, recebeu agora uma lição útil e necessária. Imagina, gente, no crânio, né? Demorar-se-á um tanto a restabelecer o equilíbrio orgânico, mas como espírito eterno, recebeu agora uma lição útil e necessária. Ele vai aprender a respeitar os animais. Altamente surpreendido, reparei na grande serenidade do nosso orientador e comecei a compreender que ninguém desrespeita a natureza sem o doloroso choque de retorno a todo tempo. Algum comentário? Eu queria comentar quando ele fala assim: a cólera é punida por suas consequências. Esse senhor, ele foi punido por fazer mal ao animal, né? E ele teve as consequências dele, o mal segue-se o mal. No nosso caso, quando a gente tem uma crise de cólera, a gente também faz mal à natureza, a natureza interna, né? Então também são princípios espirituais, são irmãos superiores e a gente tem que lidar com as consequências disso, que é uma dor de cabeça, uma enxaqueca, uma doença, né? Sim. Augusto? Eu acho que fica muito pra gente quando ele diz aqui no final assim: que ninguém dê respeito à natureza sem um doloroso choque do retorno a todo tempo. Isso cabe muito para nós, até hoje mesmo, do que a gente está vivendo aí. O desmatamento, né? A gente vê aí vários países passando por tantas dificuldades. No Amazonas a gente respira fumaça agora. Então, fica para a gente também essa reflexão, né? Eu digo para todos que vão ouvir. Então, que a gente respeite a natureza, né? É as pessoas jogando coisas no rio, é as pessoas querendo, o ser humano querendo destruir a própria natureza, e vem a consequência. Hoje nós estamos passando no mundo todo uma quintura que nunca ninguém viu. Tudo é decorrência do quê? Disso, do desrespeito à natureza. Eu fico imaginando aquelas pessoas que tiram a vida dos animais. Está certo que é para comer, mas qual é a dívida que vai ficar? Na verdade, o que é visto, o Tarcísio, é a intenção. Então a gente para pensar assim: se existe boi, se existe vaca, até porque para manter boi e vaca é caro. Se a humanidade deixar de usar o leite, comer a carne e o frango, porque também vai deixar de existir, porque vai criar para quê? Quem que vai criar uma vaca de estimação? Quem que vai criar um boi de estimação? Né? Entendeste? Então, em verdade, o Livro dos Espíritos ele é muito claro em relação a isso. A carne, ela está para alimentar a carne. Agora, eu não preciso comer 1 quilo de carne. Aí eu passo a responder pelo meu excesso. E eu já respondo, porque isso vai me trazer problemas físicos. Entendeu? Eu não posso comer um frango inteiro. Quantas pessoas não podem se alimentar de um frango? Então, eu vou responder pelos meus excessos. Por exemplo, existem pessoas que pagam uma fortuna para comer o cérebro de um macaco vivo. Isso é perversidade. Né? Então, quantas coisas em excesso? Então, eu preciso manter o corpo vivo. Eu preciso da proteína animal. Nós precisamos. Já existem pessoas que conseguem viver, tem recursos. Mas, normalmente, para você ter uma condição de viver sem a proteína, você tem que ter uma condição financeira para você ter um tipo de alimentação que é muito cara.
Você tem que ter medicamentos que é muito caro. Então a massa da humanidade terrena, às vezes, não tem nem um frango para comer. Imagina essas alimentações caríssimas. Se você pega uma pessoa que é diabético, tem 1000 produtos maravilhosos para diabetes. Vai ver o preço. Vai ver o preço de um alimento sem glúten. Vai ver o preço do leite sem a lactose. Vai ver o preço das farinhas que não tem um alto teor de glicose. Então, a gente começa a parar para pensar, pode ter, tem até, mas tem condições para isso? Tem dinheiro para isso? Não tem. Então, queira ou não queira, os nossos irmãos, por seguinte diz, gente, tudo na vida é sacrifício. Os animais fazem um trabalho deles, se sacrificando, e nós? Por isso que Jesus se entregou em uma cruz, dizendo assim, olha, a vida é sacrifício. Então, o que me torna um ser humano melhor é o sacrifício que eu faço. Toda vez que eu me sacrifico, eu me torno melhor. E os nossos irmãos menores estão aí para falar isso. E volto a repetir. Quer ser vegetariano? Seja. Isso quer dizer que você tem condições. Normalmente quem é vegetariano ou vegano são pessoas classe média, média alta. Né? Exatamente, são pessoas classe média, média alta. Que aí ele consegue ter condições para fazer a alimentação e conseguir repor. Mas a grande massa mesmo daqueles que são desfavorecidos não tem condições disso. Então, no dia que a humanidade não mais precisar se alimentar de animais desse porte, que nós tivermos um organismo já adaptado para adquirirmos a proteína de outras formas, nós não temos um corpo ainda adaptado para isso, não haverá mais esses campos aí com tantos e tantos e tantos de animais. Então, se existem os animais, o boi, a vaca, o frango e tantos outros em grande quantidade, é porque está alimentando a humanidade. Se planta manga, é porque come manga. Se planta banana, é porque come banana. E a gente pode observar que tudo que é para a humanidade vem em massa. Você pega o peixe, né? Você já viu um peixe? Quantos peixes fabrica? Você já viu um mamãozinho que você pega? Quantas sementes vem ali para multiplicar? Então a misericórdia divina, a inteligência divina é muito grande, gente. Não subestimamos Deus, não. Então, aqui nós tínhamos o peixe-boi. Como ele era um mamífero, acabou entrando em extinção. Hoje, se você quiser ver um peixe-boi, tem que ir lá no INPA, né? Já até tem aí alguns cativeiros, né? Já estão construindo aí, já estão multiplicando o peixe-boi. Mas era um peixe que era caçado e que o povo se alimentava. A carne dele tem fibras. Eu era criança, meu pai sempre trabalhou com peixes, ele levou peixe-boi para casa, chamava mexila de peixe-boi. A mexila de peixe-boi. E eu me recordo, eu comi, ele é uma carne, ele tem fibras realmente, mas assim, bem molinho. Muito molinho, mas eu não lembro do sabor, mas eu me lembro da fibra. E hoje o peixe-boi está nessa condição. Então, a gente tem que parar realmente e pensar. Então, se temos os animais dentro de casa, que possamos tratá-los com respeito, mas que também tenhamos o bom senso para não humanizar os animais. Tratemos como um animal. Ele precisa viver essa experiência. Alguém mais gostaria de dar a sua opinião, conversar, falar? Meninas? Não mais? Podemos finalizar? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia?
Então, pegando 100% dos espíritos que trabalham na Terra, divide isso em 3 partes, apenas essa terça parte trabalha durante o dia, ok? Ou seja, o trabalho maior da espiritualidade é durante o dia ou à noite? À noite. É o horário que eles mais intenso de trabalho. Testemunhando compreensão das leis divinas, aceitando, atuando, se curvando. É necessário que esse meu processo de evolução seja feito de forma ereta, firme e com as minhas 2 pernas. Ou seja, eu tenho que buscar, eu tenho que estar. Porque nós vamos caminhar, nós estamos muitas vezes sozinhos, e é necessário. Porque esse sozinho é assim, ó, nem intuição, você tem que decidir. E lembra que o mundo físico influencia no mundo espiritual, como o mundo espiritual também influencia no mundo físico. Não é uma via de mão única, é dupla mesmo, é daqui para lá e de lá para cá. Tudo na vida é sacrifício. Os animais fazem um trabalho deles, se sacrificando, e nós? Então, o que me torna um ser humano melhor é o sacrifício que eu faço. Toda vez que eu me sacrifico, eu me torno melhor. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então vamos envolver a nossa irmã Narumi para fazer a nossa prece de gratidão. Senhor Deus, Pai querido, te agradecemos por esses momentos de fraternidade, onde nos reunimos para estudar as tuas lições. Ajuda-nos, Senhor, a lembrar dessas lições do nosso dia a dia para que possamos vivê-las. Ajuda-nos a fortalecer a nossa fé, que nos momentos difíceis possamos lembrar dos ensinamentos que estamos tendo aqui e nos fortalecer para a luta, para o bom combate. Ajuda-nos, Senhor, a fazer a nossa luz brilhar. Não nos deixes relegados ao abismo das paixões, dos vícios. Ajuda-nos a ser fortes, dá-nos bom ânimo e que um dia, Senhor, possamos estar mais perto de Ti. Ajuda-nos a prestar mais atenção nos nossos pensamentos, onde estamos nos sintonizando e a lembrar, Pai, que a Tua misericórdia é infinita. Te agradecemos por cada momento desse, por cada bênção que recebemos todos os dias da Tua divina misericórdia, do Teu divino amor. Que assim seja.